Vamos voltar a falar com o aniversariante do dia, o Vincenzo Dalicani, porque ele acompanhou a inauguração do Memorial do Esporte com o acervo do Barcímio Sicupira, maior ídolo da história do Furacão. Vincenzo. Vamos lá, TT. Estive lá na sede da Secretaria do Esporte do Estado do Paraná, ali no Capão da Embuia, para a gente prestigiar esse evento de inauguração do Centro de Memória do Esporte Paranaense. Na tarde da terça-feira, então, ontem ocorreu essa inauguração e o evento foi dividido em 3 momentos. No primeiro, os convidados puderam apreciar aí as relíquias e as memórias expostas. Ele tinha de tudo, assim, era uma coleção muito, muito bonita mesmo. Recortes de jornais, fotos históricas, enfim, bolas e autógrafos do Sicupira. Muita coisa bonita, muita coisa muito legal para apreciar da memória do Barcímio Sicupira, aí, o maior ídolo da história do Furacão. Depois ocorreu uma fala aí dos familiares, e quem conversou com a gente foi a Lenita Sicupira, a esposa do Barcímio, falou sobre a emoção do momento da homenagem. Vamos ouvir a Lenita. Para falar bem a verdade, é uma grande emoção. E a gente está muito feliz, a família está muito feliz desse reconhecimento. E eu principalmente, sabe, porque por muitos anos ele não foi reconhecido como deveria. E agora, mesmo em vida, ele estava recebendo todas as homenagens a que ele tinha direito. Por ser um bom jogador, por ser uma pessoa excepcional que ele era, por ser um contador de causos muito interessante. Então a gente está muito agradecida e não tem muito o que falar, né? Mas agora vamos inaugurar a estátua no dia 10 de maio do ano que vem. A estátua está linda. Aliás, a estátua é bem como eu conheci ele, com aquela camisinha puída do Atlético, né? Uma chuteira pesada, como diz o Hidalgo, mas vai ser também uma emoção muito grande. Aí ele então confirmou a data do lançamento da estátua do Barcímio Sicupira, dia 10 de maio do ano que vem, vai ficar na Praça Afonso Botelho, Praça do Atlético, e é um momento muito importante. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre a situação atual da estátua do Barcímio Sicupira. E aí, depois dessa fala das famílias, então, ocorreu aí, muita gente parou para falar, para contar essas histórias do Barcímio Sicupira. Ocorreu uma roda de conversa com personalidades históricas do futebol paranaense, como lateral Alfredo Gotardi, personagem histórico aí da história do Atlético, o atacante Zequinha do Curitiba, o capitão Hidalgo, o treinador. Enfim, muita gente parou para falar sobre o Barcímio Sicupira, contar histórias sobre o Sicupira, e entre eles 2 conhecidos da torcida do Atlético. Primeiro vamos ouvir o Levir Coupe sobre o Barcímio Sicupira. Olha aqui, falar de Sicupira, né? É falar do Paraná, falar do Atlético. Esse cara, ele chamou tanta atenção, né? Porque não é fácil. Na época que ele jogava, nós tínhamos jogadores de nível muito alto. E ele conseguia se sobrepor. Então, e foi reconhecido, né, no mundo inteiro como um grande atleta, e a gente deve preservar isso. Ele é um paranaense, o Sicupira você não sabe o que ele era de brincalhão. Ele era muito brincalhão assim, então era um cara que todo mundo queria estar junto com ele. Então eu tive esse prazer de conviver com ele também, e eu dou graças a Deus por ter passado por esses momentos e ter conhecido um cara que fez tanto sucesso e que é tão gente boa. Depois do Levir Coupe, quem parou para falar com a gente foi o treinador Adilson Batista, ex-zagueiro do Furacão, revelado no Atlético, esteve no bate-pronto recentemente e contou sobre um conselho que o Barcímio deu para ele aí durante a carreira como jogador e depois como treinador também. Vamos ouvir o Adilson. O Sicupira sempre foi nosso ídolo, né? Quem é atleticano adora o Sicupira, me deu os bons conselhos quando eu era treinador. Para mim ter um pouquinho mais de paciência com vocês da imprensa. Eu levei muito puxão de orelha dele. E um grande amigo de um amigo, o Lica, né? Meu grande amigo. Eles viviam juntos. E um atleta exemplar, como cronista também. A gente sempre ouvia aquilo que ele falava. Então é legal a gente participar desse evento aí em homenagem a ele. Pela vivência, pela experiência, eu acho que ele deu um puxão de orelha, né? Eu sempre fui firme, tinha posicionamento forte, às vezes eu era um pouquinho mais áspero, né?
E eu senti ali que é um conselho de um pai, de uma pessoa que gosta, falou para ter um pouquinho de calma, paciência. E eu escutei um pouco. Aí o Adilson, então, comenta sobre uma idolatria que ele tinha com o Sicupira. Adilson, que é atleticano, e um dos torcedores atleticanos presentes no evento de ontem era o Rogério Dobner. Ele participa da torcida organizada do Atlético, fala sobre o legado que o Sicupira deixou até hoje na torcida do Furacão. Então, realmente, pegada da minha idade, acabei não acompanhando, né, ele pessoalmente, mas a gente vê a história, a gente lê, a gente se informa, vê os gols, e assim, eu pessoalmente consegui conhecer ele pessoalmente, né, e sempre foi uma pessoa incrível. Dentro de campo, os feitos que ele fez, a conversa dele, bom, todo mundo fala, né, que é muito simpático, realmente foi, é um cara fantástico. E pro Atlético, pro torcedor, não vai dizer que é o maior de todos, ele é o maior de todos. Não sei se algum dia vai ter algum jogador que chega aos feitos dele, ao número de gols, a representatividade que ele tinha, o carisma que ele tinha e o respeito que ele tinha com a torcida. Isso é o maior legado que a gente pode ter do Sicupira. O acervo está localizado no Centro de Memória do Esporte Paranaense, que fica sediado na Secretaria do Esporte. O endereço é na Rua Pastor Manuel Virgínio de Souza, número 1020, no Capão da Embuia. Rua Pastor Manuel Virgínio de Souza, número 1020, no Capão da Embuia. E o secretário do Esporte, Hélio Wibliski, comentou aí a intenção dessa iniciativa. O Sicupira é um ídolo nacional e traz esse acervo para cá e, claro, ficamos muito honrados, mas não para contar a história só do futebol paranaense, do futebol brasileiro e das modalidades, todas as outras. O ginásio do Tarumã, onde será o Memorial do Esporte, conta a história de todas as modalidades paranaenses. Todos nós passamos por lá um dia. Daí a palavra do Hélio Wirbis, secretário, então, de esporte do Paraná. Enquanto falamos de homenagens aí ao Sicupira, tem mais uma. Você ouviu a Lenita confirmando aí que a estátua do Sicupira vai ser lançada no dia 10 de maio do ano que vem. A estátua vai ficar na Praça Afonso Botelho, na Praça do Atlético, e hoje eu conversei com o escultor Rafael Sartori, que me disse que a estátua já está em fase de contramolde na sua produção. Então ela está se encaminhando para o processo final. Está muito bonita a estátua, não conseguimos ainda imagens, talvez amanhã a gente mostre no bate-pronto imagem dessa estátua do Sicupira, mas está no seu processo final de produção, vai ser exposto no dia 10 de maio do ano que vem, lá na Praça Afonso Botelho, e nenhuma homenagem é suficiente para representar o que era o Sicupira, né? O grande ídolo da história do Atlético. Foi incrível participar do evento ontem, conhecer tantas histórias. Enfim, o Sicupira é muito grande, merece cada homenagem que recebe e tem recebido até então. Então, muito, muito incrível essas iniciativas aí para a homenagem do Marcinho Sicupira, maior ídolo da história do Furacão, né? Vincenzo, o Ale Pinguim pergunta aqui se tem a possibilidade da praça ali na frente do estádio do Atlético mudar de nome para Praça Barcímio Sicupira. Olha, a possibilidade existe, não, nada confirmado, a ideia ainda não surgiu, mas que existe a possibilidade, ela existe. A praça será o palco da estátua do Sicupira, e vamos ver, quem sabe. O projeto ainda não existe, pode até o vídeo que perguntou aí no chat pode até sugerir essa proposta aí à Prefeitura de Curitiba, a Secretaria do Esporte, porque seria muito legal. Existe sim a possibilidade, mas nada concreto, nenhum projeto foi proposto ainda, mas fato é que a praça será o palco de exposição aí da estátua do Barcímio Sicupira, a estátua que será lançada no dia 10 de maio do ano que vem. Eu acho o seguinte, que a estátua na praça ali seria uma homenagem bem legal, né? Que a praça é conhecida como Praça do Atlético, né? Que na verdade não é do Atlético, é da Prefeitura. Se fosse do Atlético, talvez o Atlético nem permitisse a estátua ali, né? Eu, pra ser muito sincero, gostaria que o Atlético tivesse um tato melhor com o Sicupira, em vida principalmente, né? Petralha ele chegou a fazer uma homenagem para o Jackson, né, do Furacão de 49, como o maior artilheiro proporcional do Atlético. Isso pra mim é um absurdo. É vergonhoso, ele fez isso no campo. Assim, o Atlético... E a única coisa que o Petralha fez nesses últimos tempos pelo Sicupira foi ter cedido a Arena da Baixada pro velório. Assim, o Sicupira é um cara, né,
que fez uma história muito bacana no Atlético. Tiraram o nome até do bicicletário. Tinha um bicicletário, né? Baixada que chamava Barcímio Scupira. Tiraram até o nome Barcímio Scupira do bicicletário. Pois é. Ainda bem que tem o bar na frente, né? O Barcímio. Barcímio. Daí homenagem. Que é na rua, do outro lado da rua. Na lá, nossa né? entrada de imprensa ali, né? Bem na frente. Assim, acho que... Ao menos tem alguém fazendo, né? Alguém Tá fazendo. Alguém comentou aqui no nosso chat também, né? Que, por exemplo, esse acervo todo do Sicupira podia estar colocado lá no Museu do Atlético, né? Óbvio. Não no Museu da Prefeitura. Não, com certeza mais pessoas teriam acesso, né? É muito mais fácil a torcida atleticana ir até o Museu do Atlético do que o museu lá da Secretaria. Não, e ter lá, no Museu do Atlético, tem a história de todos os grandes jogadores que passaram, né? O Sicupira, o maior ídolo da história do Atlético, mas tem lá a história do Alex Mineiro, do Oséias, do Paulo Rink, né? A Baixada tem muito a ver por conta de Oséias e Paulo Rink, né? Todo mundo sabe a história. O Atlético foi a venda de Oséias e Paulo Rink que financiou o início da história da Baixada, né? Dessa Baixada que tem hoje aí, né? Então, assim, acho que renderia homenagens, né? Acho que a preservação dos ídolos, a gente falou isso aqui outro dia, né? O futebol brasileiro maltrata demais os seus ídolos, né? Poucos clubes tratam com dignidade. A gente falou do Adriano Gabiru, né? Que é um cara que no Internacional o Inter faz questão de esconder o Gabiru da história, né? O Gabiru não é reverenciado como ele merece ser reverenciado. Pô, olha, o gol mais importante da história do Internacional foi feito pelo Adriano Gabiru, né? Só que o Inter não valoriza isso, né? O Inter valoriza a conquista, né? Valoriza o Fernandão levantando o troféu, mas não valoriza o gol do Adriano Gabiru, né? E no futebol brasileiro, basicamente, todos os clubes tratam muito mal os seus ídolos, né? Poucos têm uma política ali de inserir os ídolos na história do clube, nas ações, acho que né? o que melhor faz isso é o Santos, né? A gente vê muito ídolo, assim, por exemplo, que às vezes morre na miséria, né? Sem ter... Mas, Linha, aí nesse caso, cara, o Gabiru não é ídolo do Inter. Não, eu não digo que ele é ídolo. É o gol mais importante da história. Eu tô dizendo assim, não que ele seja ídolo, mas o que ele fez pelo Inter. A importância do que ele fez. O Inter não valoriza, não faz questão de esconder. Parece que ele não faz parte da história do Inter. Ele faz parte da história. Sim. Entende? Eu não tô dizendo assim que ele é um ídolo. O ídolo do Inter é o Falcão, é ídolo do Inter, entende? O maior ídolo do Inter talvez seja o Falcão. O Figueroa é um grande ídolo da história do Inter, né? O pessoal vai ficar bravo com você que o Fernandão é um ídolo. Não, Fernandão, claro. Eu não acho, mas... Não, eu acho, como história, talvez o Falcão tenha uma história maior. Torcedor para cada geração muda, né? Claro, com certeza. É que assim, eu vi várias gerações do Inter jogar, né? A gente falando agora, Sicupira, Alex Mineiro, fora do ar, pra muita gente, o Alex Mineiro é o maior ídolo. Então, tem gente que fala que é o Thiago Heleno, o maior ídolo, o próprio torcedor que deu, geração. O próprio torcedor ali que deu o Rogério Dobner. É mais ídolo que o Alex Mineiro. O próprio torcedor ali, o Rogério Dobner, que deu a entrevista, ele falou na entrevista, ele é da Fanática, eu não vi o Sicupira jogar, né? Eu vi o Sicupira jogar, né? Depois convivi com o Sicupira na imprensa esportiva, nós fizemos parte de mesmas equipes, trabalhamos muitos anos juntos e tal, né? E assim, tem gente que não viu o Sicupira jogar, não sabe a história do Sicupira e tal. Jogar. Então, assim, o Jackson, por exemplo, né? Eu não vi o Jackson jogar, né? O Jackson do Furacão, artilheiro. Sim. É um cara importantíssimo na história do Atlético, né? Mas assim, só os caras bem mais antigos viram jogar, né? Nossos avós, talvez, né? Pois não. A gente tem a foto da estátua do Sicupira para passar. Vou pedir para o Tarcísio colocar a foto da estátua do Sicupira aqui no nosso bate-pronto. Essa é uma fase anterior ainda, é o molde da estátua. Ela já está em fase de remolde, vai ser fundida aí em bronze para ser exposta na Praça Afonso Botelho, na Praça do Atlético. Então esse momento icônico do Sicupira na comemoração vai virar estátua, já virou estátua, na verdade, já está sendo produzida, está chegando em sua fase final aí. Então essa é a escultura numa fase anterior, é verdade, mas essa é a escultura do Barcímio Sicupira, que será exposta a partir do dia 10 de maio do ano que vem na Praça do Atlético. E pra quem tá no rádio, não tá vendo a imagem, tem uma foto atrás da estátua, se ficar do jeito que tá no molde, tá igualzinho, cara. Igualzinho, a estátua cara, é muito perfeita, bom, muito boa. boa. Na velha Baixada lá, né, comemoração de um gol, né, que era o estilo do Sicupira comemorar o gol, né? Como é o nome mesmo do escultor? O 20 anos você falou agora, Rafael?
É o Rafael Sartori, o escultor. Sartori. O Rogério Coelho tinha até falado, contanto que não seja o mesmo escultor da estátua do Renato Gaúcho do Cristiano Ronaldo, tudo Isso. bem. Né? Muito bom trabalho, inclusive, pela foto. Gilson Souza, o Sicupira gostava tanto de Antonina que suas cinzas foram lançadas na nossa bela cidade. Um abraço aí pro Gilson Souza nos acompanhando lá de Antonina. O Rogério Coelho tá por aqui, também com a gente participando, o canal do Frangão, e aí o Rogério Coelho até complementa. O André Ramiro, a galera dando aquela tirada, né, da questão do que se a praça não é do Atlético, o estádio também não é e tal. E o Guilherme Dantas ainda fala, tá entendido por que não tem uma estátua lá, porque o Petralha quer uma estátua dele na praça, a galera... Merece também, né? E o Daniel Barbosa, inclusive, quer coxa branca, fala assim, mas na minha opinião, quem merece uma estátua é o Petralha, por tudo que já fez aí na história do Atlético. E o Glad, lembrando que Nivaldo, Lula, Ziquita foram ídolos nos anos 80. E 1 minuto para o fim do mundo, eternamente Sicupira. E o Sicupira, assim, né? Só pra falar um pouco da história dele, ele jogou no Botafogo lá com Garrincha, Zagallo, Quarentinha, aquele time maravilhoso do Botafogo. Ele fez o gol de inauguração do estádio Santa Cruz lá em Ribeirão Preto contra a Romênia. Ele fez um gol pelo Corinthians, né? Ele jogou contra o Ceará, um gol de bicicleta aos 40 e poucos do segundo, 42 acho. Muita gente fala que não foi de bicicleta, mas foi, né? E classificou o Corinthians pra semifinal do Brasileirão de 72, né? Na verdade era um triangular, né? Tem até frase do Sicupira no Museu do Futebol, né? Então assim, e foi o maior... não pega apelido nunca. Foi o maior artilheiro da história do Atlético, né? 163 gols, né? E tem um texto maravilhoso do PVC no dia da morte do Sicupira, dizendo que o Sicupira foi um grande ídolo, um grande jogador do futebol brasileiro, mas que não é reconhecido como tal. Sugiro aí pra audiência pra dar uma olhada, pra recuperar, porque muito legal. E ele de fato foi, né? O cara que jogou em grandes times e com grandes jogadores. O Corinthians de 72 queria contratar porque ele foi emprestado do Atlético pro Corinthians, né? E o Corinthians queria contratar, mas tinha eleição no fim do ano. E aí o presidente que ia perder a eleição, ele não quis deixar lá o Sicupira contratado pro outro presidente, né? Talvez se o Sicupira tivesse ficado no Corinthians naquele período, tivesse até ido para a seleção lá em 74 na Copa, né? Verdade. Porque ele jogava bola, né? Poderia ser. Seleção, mas como disse o Levir Coupe, né? Ele jogou numa época que o futebol brasileiro tinha cada craque, né? Que era dureza você achar um espaço, né? Você pegava o time do Cruzeiro daqueles anos 70, era um time maravilhoso. Você pegava o Palmeiras, né? A academia do Palmeiras, que dominou o futebol brasileiro em 73 e 74, né? Aquele time de Dudu, Ademir da Guia, né? César, Leivinha, Ney e tal, era um timaço, né? O Internacional de 75, que chegou, foi campeão brasileiro, né? Em 75, 76, depois 79, que foi campeão invicto, né? Acho que é o único campeão invicto do Brasileirão é o Internacional até hoje. Até hoje, 76. Então, depois veio a geração do Flamengo.